capítulo de número 2, ou melhor dizendo, Apocalipse, capítulo de número 1. Nós vamos ler a partir do versículo de número 9. Apocalipse 1, a partir do versículo de número 9. Glória a Deus, aleluia. Apocalipse, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 9. Amém? Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve num livro, e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro. No meio dos candeeiros, um semelhante ao filho de leão, com vestes talares e cingido à altura do peito com cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como a neve, e os olhos como chama de fogo. Os pés semelhante ao bronze polido, como refinado numa fornalha, e a voz como a voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes, e o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí aos seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que vistes, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que vistes na minha mão direita, e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 estrelas. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: assim diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Amém? Deus, esta é a Tua palavra que foi lida e será ministrada aos nossos corações. Nós oramos, ó Pai, para que através dela, por intermédio dela, Teu Santo Espírito venha falar conosco aqui neste lugar. Eu oro, Deus, para que mais uma vez a Tua glória, o Teu poder seja revelado, seja manifesto a nós, e que nós, ó Pai, nessa noite possamos sair daqui tendo a certeza que a Tua palavra alcançou os nossos corações na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se assentar, meu irmão. Glória a Deus. Amém? Você está feliz com o Senhor? Dê um sorriso para quem está do seu lado aí. Diga para essa pessoa: que bom te ver aqui, meu irmão. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Irmãos, nós lemos um texto de Apocalipse, o início do livro, onde João está na ilha chamada Patmos, e ali ele vai receber a revelação do Apocalipse, o único livro profético do Novo Testamento, que muitos cristãos têm medo de ler, muitos pregadores têm receio de pregar, e eu não sei porquê, porque o livro de Apocalipse para nós, ele precisa ser, ou melhor dizendo, ele é o livro da esperança, E o cristão salvo com o nome escrito no livro da vida, ele precisa compreender que 14 dos 21 capítulos, dos 22 capítulos desse livro, não é para a igreja, não é para o cristão que tem o nome no livro da vida, é para aqueles que ficarem, quando o arrebatamento da igreja acontecer, e vier anticristo, falso profeta, besta,
tribulação, grande tribulação, não é? Tempos de dores, são momentos onde a igreja não estará nessa terra. Então, assim, maior parte do livro, cerca de 70% do livro de Apocalipse, ele não é para a igreja em si, ele é para aquela geração que vai ficar afastada do amor de Deus, separada do amor de Deus, que não conseguiu se manter pura e íntegra até a vinda do Senhor. Nesse texto que nós lemos aqui, nós lemos um texto, deixa eu ver se esse som melhora aqui, som, aí. Nesse texto que nós lemos aqui, nós lemos o texto onde a palavra do Senhor vai ser mencionada, as 7 igrejas da Ásia. Quando o Senhor dá a revelação para João de que ele escrevesse num livro e endereçasse 7 cartas às 7 igrejas, há alguns objetivos específicos para que isso acontecesse, não é? Primeiro deles, essas 7 igrejas, tudo indica ser as 7 principais igrejas daquele tempo. É como se a gente pegasse as 7 maiores ou principais igrejas do mundo naquela época e endereçasse para elas recomendações. Só que aqui nesse caso as recomendações não vêm do apóstolo Paulo, como aconteceu, né, com Paulo escrevendo as suas igrejas. As recomendações aqui não vêm de Pedro, para que as cartas circulassem na igreja, como aconteceu. Não vem de João, não vem de Tiago. As recomendações dessas 7 cartas são recomendações divinas, onde o próprio Deus instrui a igreja a como proceder ao longo da sua caminhada, onde Deus identifica alguns erros dessa igreja e pede para que eles sejam consertados. Talvez até seguindo o exemplo, já que é o último livro do Novo Testamento a ser escrito, talvez até seguindo o exemplo didático, porque Deus trabalha também através disso, de como a igreja ela é orientada até aqui, através de cartas. Deus usa o mesmo método didático, ele vai escrever 7 cartas às 7 principais igrejas do mundo, naquela época, 7 sedes, né, que a igreja tinha, espalhadas pela Ásia Menor, que eram consideradas as principais igrejas do mundo daquela época. Então assim, isso também tem uma outra particularidade. Segundo, alguns acreditam que essas 7 igrejas, cada uma delas representa uma época vivida pela igreja ao longo de sua história. Nós estamos falando da igreja de Éfeso hoje, e a igreja de Éfeso é a primeira igreja, então tudo indica que era a igreja primitiva, que era o período da igreja primitiva. E Filadélfia e Laodiceia, que são as 2 últimas cartas, as 2 últimas igrejas, seriam a igreja que nós estamos vivendo hoje, né? No nosso tempo, na nossa época. E aí essas 7 igrejas seriam uma profecia para a igreja ao longo do desenrolar de sua história, o que de fato também é uma verdade. Em terceiro lugar, eu preciso aprender com essas 7 cartas, que essas 7 cartas possuem recomendações não apenas para a sua época em que a igreja viveu, mas por toda a história da igreja, ao longo da história da igreja. Nós vamos pegar as características dessas 7 cartas e precisar aplicar ela no contexto atual. Então essas 7 cartas, elas servem também para que eu e você possamos aprender a ser igreja. Amém? Então hoje nós vamos começar aqui uma série de mensagens a respeito das 7 cartas do Apocalipse. Hoje eu vou falar para os irmãos a respeito de Éfeso, para a gente poder aprender com a igreja de Éfeso, e poder aprender com as recomendações que o Senhor deixou à igreja de Éfeso, a sermos a igreja que o Senhor espera que sejamos. Eu sei que dispensa esse comentário, mas eu preciso falar ele para você. A igreja não é a placa denominacional que está pregada lá fora. A igreja não é a Batista Nacional Atos. A igreja não é a Avenida Brasil 1136. A igreja não é essas 4 paredes que nós estamos reunidos aqui dentro. Isso aqui, antes de ser igreja, era uma casa de peça de trator. Antes de ser casa de peça de trator, foi comitê eleitoral de alguém. Então a igreja, quando eu uso essa expressão igreja, eu não quero que você entenda o ambiente físico a qual nós estamos reunidos aqui nessa noite. Quando eu falo de igreja, eu estou falando eu e você.
Cada um de nós, dentro da nossa individualidade, particularidade, cada um de nós precisamos ter a consciência e o coração de que temos que ter essas características. Se todos nós tivermos individualmente essas características que vamos aprender a partir de hoje, seremos a igreja que Deus espera que sejamos. Então a igreja, ela, embora nós a mencionamos na terceira pessoa, hoje a partir de hoje eu não quero que você mencione mais dessa forma. Eu quero que você não mencione mais dessa forma. A igreja, ela precisa ser mencionada como a primeira pessoa do singular. A igreja sou eu, a igreja é você. Quando nós estamos juntos, nós somos igreja. Quando nós vamos embora, isso aqui é um salão vazio, é só um lugar físico. Então, quando nós falamos dessas características, eu não posso olhar para a igreja na segunda pessoa. Eu não posso olhar para a igreja na terceira pessoa. Quando eu falo dessas características, eu preciso olhar para dentro de mim. Eu preciso entender que isso é uma responsabilidade minha. É isso que Deus está mostrando para João a partir do capítulo de número 2, quando ele vai mencionar as 7 cartas às 7 igrejas. Amém? Então é muito fácil, irmãos, olhar para a igreja na terceira pessoa. É muito fácil criticar a igreja como que se você não fizesse parte dela. Se a igreja se encontra num momento adverso, complicado, por conta de N motivos, seja a pandemia ou seja qualquer outro motivo que exista, falar disso fora do contexto é muito fácil. Eu preciso olhar para dentro de mim. Eu preciso observar o que eu preciso mudar. Eu tenho que tirar dentro de mim aquilo que é bom, que agrada a Deus, para que assim eu seja a igreja que Deus espera que eu seja. Amém? Então não estou aqui para falar para a igreja na terceira pessoa. Eu estou aqui para falar para você que é a igreja, em nome de Jesus. Quando nós pegamos essas 7 cartas, hoje vamos falar apenas sobre a primeira. Quando nós pegamos sobre essas 7 cartas, nós encontramos características. As 7 cartas seguiram um padrão de escrita. Todas elas possuem tópicos, né? E esses tópicos estão presentes nas 7 igrejas, nas 7 cartas. Porém, tem igreja que, por exemplo, não teve uma crítica e teve igreja que não teve um elogio. Mas existe um padrão na escrita. As 7 cartas possuem um elogio de Deus, vindo de Deus para a parte da igreja, com exceção de Laodiceia. A Laodiceia é uma igreja que não tem nada do que se elogiar. Todas as 7 cartas possuem uma crítica, ou seja, um ponto negativo, um ponto onde eles estavam falhando, e aí Deus dá orientação de conserto, com exceção de Esmirna e Filadélfia. São 2 igrejas que não estavam fazendo absolutamente nada errado. É essa igreja que nós precisamos ser, né? Todas as 7 cartas possuem uma instrução, aí sem exceções, todas elas possuem uma instrução sobre como melhorar diante de Deus, como servir a Deus de forma mais íntegra. E todas as 7 cartas possuem também uma promessa. Deus deixa para essas 7 igrejas, mesmo para aquela que não tinha elogio, Deus deixa para ela uma promessa, não é? E muitas vezes essa promessa está relacionada à promessa de salvação. Então, ou seja, nós vamos encontrar ao longo dessas cartas, dessas 7 cartas, todos esses tópicos que vão nos ensinar, nos instruir a servir a Deus de forma melhor. Sabe por quê, irmãos? Nós estamos servindo a Deus querendo apenas receber coisas desse Deus. E Deus nos chamou para mais do que apenas nos abençoar. Eu preciso servir ao Senhor. Você precisa servir ao Senhor. Amém? A igreja não é a agência bancária que você só vai buscar. Deus espera que tenhamos um bom testemunho lá onde trabalhamos. Deus espera que tenhamos uma boa convivência de vida. Ele quer nos abençoar, Ele quer nos dar vitória, mas existe o nosso lado. Tem as atitudes que nós precisamos tomar. Existem as ações que nós precisamos fazer para assim alcançar o coração do nosso Deus. Hoje nós vamos falar sobre a carta escrita à cidade de Éfeso, né? Eu gosto muito de falar sobre Éfeso, porque Éfeso não é qualquer igreja. Éfeso é uma das principais igrejas do mundo naquela época.
Éfeso foi uma igreja que foi aberta pelos primeiros discípulos, mas que não deu certo. E aí, ao longo das viagens missionárias do apóstolo Paulo, em uma das viagens, ele chega na cidade de Éfeso e encontra alguns irmãos desanimados, desacreditados, que estavam acovardados diante da pregação do evangelho nessa cidade, devido às circunstâncias culturais dessa cidade. A cidade de Éfeso, irmãos, não era uma cidade fácil. A cidade tinha uma deusa, ela era devota a uma deusa chamada Diana. Diana era uma deusa adorada com prostituição, não é? E com atos sexuais ilícitos. A deusa Diana era uma deusa adorada com muitas festas relacionadas à prostituição. E quando a igreja foi aberta em Éfeso pela primeira vez, os irmãos da igreja de Éfeso se permitiram contaminar com essa cultura local da cidade, que era muito forte, porque a cidade possuía um templo a essa deusa Diana, que era considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Ele era enorme, ele era suntuoso, ele era grandioso, ele era majestoso, e vinha pessoas do mundo inteiro celebrar a deusa Diana na cidade de Éfeso. E aí, um dos primeiros pastores que foi para a cidade de Éfeso, era inclusive um dos 7 primeiros diáconos escolhidos lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, ele tinha por nome de Nicolau. É o diácono Nicolau que vai para Éfeso para tomar conta dessa igreja, mas o Nicolau permite que o secularismo religioso, o sincretismo religioso, entre dentro dessa igreja, e eles começam a praticar práticas laicistas, não é? O que é isso? Você já ouviu a expressão assim, o Estado é laico? Essas práticas assim, isso para nós é bom, o Estado ser laico é bom, não é ruim não. Mas quando nós adotamos esse tipo de prática, existem coisas que não agradam ao Senhor, porque o laicismo vai gerar o ecumenismo, a união das religiões. E quando nós falamos em união das religiões, significa que alguém que está certo, vai ter que abrir mão de princípios certos e começar a praticar princípios errados. Por isso que o ecumenismo é errado. Por isso que nós não podemos ser ecumênicos. Porque ser ecumênico significa chegar numa reunião ecumênica e poder fazer a sua oração e depois concordar que a Maria é ave, que salve Maria, mãe de misericórdia. Nós não podemos ser ecumênicos porque não tem como adorar 2 senhores, porque a palavra de Deus, ela vai contra a idolatria, contra atitudes sexuais ilícitas, como é o caso da deusa Diana aqui. E a partir do momento que nós falamos que vamos laicar tudo isso, ecumenizar tudo isso, significa que alguém que tem práticas corretas vai começar a fazer errado. Foi isso que aconteceu em Éfeso. O Nicolau deixou que os laicistas entrassem dentro da igreja. E essa igreja não suportou ficar de pé com práticas relacionadas da deusa Diana, que era a cultura daquela cidade. Aí nisso aí o apóstolo Paulo chega lá. Quando o apóstolo Paulo chega lá, alguns irmãos estão desviados, enfiados na prostituição e a deusa Diana, e falando que é crente. Mas há um grupo pequeno de irmãos que ainda servem a Deus dentro dessa igreja. E aí o apóstolo Paulo pega esses irmãos e a partir desses irmãos, levanta novamente, pede perdão a Deus, tira o laicismo, o nicolaísmo de dentro da igreja. Depois nós vamos falar, o próprio texto vai citar aqui os nicolaítas. Tira os nicolaítas de dentro da igreja e restabelece uma nova igreja forte, que agrada o coração de Deus, que vai inclusive depois crescer e receber uma das 7 cartas do Apocalipse. Então Éfeso não foi qualquer igreja, foi uma das principais igrejas para o cristianismo naquela época, irmãos. Ela não foi pastoreada por qualquer um, ela foi pastoreada por Nicolau, um dos 7 diáconos escolhidos para servir a Deus em Atos dos Apóstolos. Essa igreja foi pastoreada por João, que tudo indica, recebeu, antes de receber a visão na ilha de Patmos, pastoreava Éfeso. E depois que sai da ilha de Patmos, porque ele não morre na ilha, ele é tirado da ilha, ele vai para a cidade de Éfeso, morrer pastoreando aquela cidade, aquela igreja.
Essa cidade foi pastoreada por Paulo, por Nicolau, por João, por Apolo, um dos maiores teólogos do período do Novo Testamento. Ela foi pastoreada por Timóteo. Paulo coloca Timóteo à frente dessa igreja, então não é qualquer igreja, nós estamos falando de uma das principais igrejas daquela época para o mundo. Ela representa muito na história da igreja local. E aí essa igreja agora, formada por Paulo, que cresceu, que ajudou na disseminação do evangelho por todo o mundo, que possui agora uma força que se estruturou, que se levantou, vai receber de Deus uma carta, aonde ela vai ter elogio, crítica, instrução e uma promessa. Mas não para ela apenas. Quando Deus fala isso, Deus não quer falar apenas para Éfeso, o Senhor quer falar para a igreja ao longo da sua história. Deus quer falar para mim e Deus quer falar para você. Amém? Está conseguindo me entender aí? Está junto comigo? Abra sua Bíblia comigo então, Apocalipse capítulo 2, nós vamos acompanhar os 7 versículos desta carta à igreja de Éfeso, para que possamos aprender alguma coisa aí com ela, né? Apocalipse capítulo 2, versículo de número 1, diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve, estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro, ou que passeia pelo meio dos 7 candeeiros de ouro. No nosso texto introdutório, nós já lemos o que são as 7 estrelas e o que são os 7 candeeiros. Quem Deus tem na mão, irmãos? Direita, os pastores. Amém? Quem são os 7 candeeiros de ouro? As 7 igrejas, né? Candeeiro, ouro, pega fogo, Espírito Santo, né? São características próprias da igreja. Então quem tem nas mãos os pastores é o Senhor. E esse Senhor com os pastores na sua mão direita, o Senhor com esses pastores na sua mão direita, passeia no meio da igreja. A primeira ação divina que eu aprendo aqui com esse texto é que o Senhor passeia no meio da igreja. Aprenda isso. Deus passeia no meio da igreja. Ele está aqui agora através do Espírito Santo passeando. Ele está aqui agora sabendo quais são os seus pensamentos. Ele está aqui agora ouvindo a sua oração. Ele sabe da sua tribulação, da sua adversidade. Ele passeia no meio da igreja, ele vê, ele sabe. Ele tudo conhece, ele conhece o meu coração e ele conhece o seu coração. Não adianta você pensar que Deus não está aqui, porque ele passeia no meio da igreja. O texto diz que ele passeia no meio dos 7 candeeiros de ouro. Isso quer dizer que ele passeia até onde futuramente ele disse que não estava. Porque quando Deus vai dizer à igreja de Laodiceia, se eu não me engano, que ele não está dentro da igreja, é no sentido de presença, de estar abençoando, mas não quer dizer que ele não conhece. Quando eu digo que Deus passeia no meio da igreja, é porque ele conhece. Ele conhece as intenções do meu coração em servir ao Senhor. Ele conhece os desejos do meu coração que me trouxe até este lugar. Ele sabe o que me mantém de pé, e ele sabe o que pode me derrubar, porque ele passeia no meio da igreja. É a primeira carta. E Deus diz que passeia no meio da igreja, significa que ele tudo sabe. Ele tudo conhece. Dele, irmãos, nós nada escondemos. Dele nós nada omitimos. Você pode omitir algo da sua esposa, do seu marido, do seu filho, de Deus. Enquanto igreja do Senhor, nós não omitimos nada. Nós podemos até viver um evangelho falso e hipócrita aos homens, porque de Deus nós não escondemos nada. Ele conhece tudo de bom que há em nós, e conhece também cada um dos nossos pecados, porque ele passeia no meio da igreja. Fala para o irmão que está do seu lado aí, o Senhor passeia no meio da igreja. O Senhor passeia no meio da igreja.
Versículo 2. Conheço as suas obras, porque ele está passeando, né? Tanto o teu labor, como a tua perseverança, que não podes suportar os homens maus, e que pusestes à prova os que a si mesmos se declararam apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Nesse versículo 2 eu encontro aqui algumas questões interessantes. Primeiro delas, Deus está falando aqui no versículo 2 um elogio, uma característica boa dessa igreja. Sabe o que essa igreja tinha de bom? Ela não aceitava os maus. Os maus no sentido de maus ensinamentos. Os maus no sentido de falsos profetas, falsos pastores, falsos pregadores. Quando Paulo chegou na igreja e tinha lá os nicolaítas, ele pega aquelas pessoas que eram relacionadas a essa linha filosófica de ecumenismo, de laicismo, e põe eles para fora da igreja, não aceitando a falsa doutrina, não aceitando o falso ensinamento. Eu, como igreja, preciso aprender a rejeitar aquilo que não agrada a Deus. Irmãos, tem um texto bíblico que me fugiu a memória aqui agora, que diz que se alguém chegar na sua casa para pregar para você algo que não é da Bíblia, você não deve receber. Depois eu vou mandar esse texto lá no grupo da igreja. Eu digo isso porque às vezes chega alguém lá domingo de manhã cedo, bate na sua porta, você põe para dentro. Não, ele está falando é a palavra de Deus, deixa eu escutar aqui a palavra de Deus. Nós não podemos aceitar as más doutrinas, os falsos ensinamentos. Isso é visto por Deus na igreja de Éfeso como uma característica boa. Não é porque você é crente bonzinho, significa que você vai receber tudo de todo mundo, até as coisas erradas. Não, irmãos, nós somos humildes, nós precisamos ser simples, mas não quer dizer que nós aceitamos tudo goela abaixo daquilo que é ensinado para nós, que vai contra a palavra de Deus. Cuidado, está chegando eleições aí novamente, cuidado, porque qualquer coisa que é dada para a gente engole goela abaixo. Existem coisas que o cristão precisa tomar cuidado. Por exemplo, não é muito certo cristão votar em partido de esquerda, se não tiver outra atitude, né? Embora partido político hoje no Brasil não vale nada. Porque a maioria dos partidos de esquerda apoiam o homossexualismo, apoiam o casamento ilícito, apoiam liberação de drogas, apoiam coisas que vai contra a vontade e o caráter do Senhor. Como que você vota em uma coisa que coloca à prova Deus? Então assim, a gente tem que tomar cuidado, porque não é. Chega para a gente lá e fala alguma coisa e a gente logo está acreditando. Nós não podemos ser assim. Rejeita aquilo que é mal, não queira perto de você, porque se é mal e está perto de você, não vai gerar bons frutos a você. A igreja de Éfeso tem essa característica boa, ela rejeita o que é mal. Em segundo lugar, ela põe à prova os seus. Chegava alguém em Éfeso e falava que era pastor, ela passava por sabatina. Ela colocava a prova, deixa eu ver se você é pastor mesmo. Igreja de verdade põe os seus à prova, para ver se é, para ver se não é. Eu posso dizer pelo nosso contexto, né? Nós somos filiados à Convenção Batista, então eu posso dizer a nível batista. E aí, essa é uma das coisas que eu amo ser batista. O batista não vira pastor, ele é para depois ser consagrado a pastor.
Se não tiver uma grade com pelo menos 18 matérias de teologia, ele não pode ser pastor. Quando ele deseja ser pastor, tem que ter uma igreja para poder pedir isso para ele. Ele não pode chegar lá e falar assim: "Oi, quero ser pastor, me manda para um lugar". Não, ele já tem que ter uma igreja que peça isso por ele. E aí quando a igreja faz o pedido para ele, sabe o que acontece? Ele tem que apresentar todos os documentos possíveis. Nada consta de polícia civil. Se constar alguma coisa porque ele se converteu, precisa de uma declaração. Nada consta de SPC, Serasa, cartório. Aí depois vem uma comissão e conversa com alguns irmãos da igreja, com a namorada, se namorar, com a esposa. A igreja tem que assinar um documento e colocar em ata que ele pediu para ser pastor, e a igreja reconhece o ministério dele. Depois dessa sindicância, ele senta numa mesa com outros 8 pastores e passa por uma sabatina que gira em torno de 500 a 800 perguntas, dependendo do candidato. E ele precisa acertar 80% das 500 entre 800 perguntas. Eu posso dizer por mim, quando eu fui examinado, meu exame começou 9 horas da manhã e acabou 6 horas da tarde. No dia era só eu. Eram 8 pastores e eu respondi em torno de 800 perguntas, oral. O que é isso? É isso. Onde está na Bíblia? Ali. Então eu posso dizer, olhando pela ótica batista, nós precisamos colocar os nossos à prova para ver se é e se não é. Você não pode acreditar em alguém, eu estou de máscara, não dá para fazer aqui, né? Que lambeu a ponta do dedo com a língua e ungiu a testa e falou assim: "Eu sou pastor, me segue". Põe à prova os seus. Você não pode acreditar em alguém que se autodeclarou pastor porque fala bonito, porque meia dúzia de pessoas segue ele. A característica boa da igreja de Éfeso é, ela punha os seus à prova. Você é mesmo? Vamos ver se você é mesmo então. Isso, irmãos, é para a gente não sair acreditando em qualquer coisa. Isso é para a gente não sair acreditando em qualquer vento de doutrina, daquilo que qualquer um fala para a gente. Cuidado! Questionar, querer a verdade, pôr à prova, é uma característica boa diante de Deus. Amém? Versículo 3. E tens perseverança, e suportastes prova por causa do meu nome, e não te deixastes esmurecer. Ainda sobre um elogio, essa igreja, embora uma igreja conceituada, era uma igreja que também enfrentava duras provações. Eu acho que seria mais ou menos assim, semelhante a... Se você já foi católico, você já deve ter ido lá na cidade de Aparecida, no interior de São Paulo, né? Onde tem o maior templo religioso dedicado a Maria no mundo. Né? Você já deve ter ido lá, ou já ouviu falar, ou já viu fotos, ou já viu a missa acontecendo lá de alguma forma. Sabe o que eu imagino? Como é uma igreja evangélica lá? Né? Você já pensou a igreja evangélica lá na cidade de Aparecida? Deve ter uma perseguição, né? Que chega aquele monte de ônibus do mundo inteiro, do Brasil inteiro. Não está acontecendo por causa da pandemia, mas vamos supor que não estamos em pandemia, né? Aí chega aquele trem do mundo. Como que é a igreja? Você acha que a igreja na cidade de Aparecida é igual na cidade de Lagoa da Prata, que não tem esse tipo de perseguição? É claro que lá tem uma perseguição a mais. A igreja em Éfeso era assim, ela tinha uma perseguição, ela suportava provas. Sabe por quê, irmãos? Porque envolve dinheiro. Quando envolve dinheiro, o negócio fica mais difícil. Lembra de Atos 16? Tinha uma mulher que adivinhava na praça pública, e ela cobrava para fazer isso. E tinha 2 homens que ganhavam com as adivinhações dela. Paulo e Silas chegam lá, prega para a mulher converte. E aí ela começa a falar do amor de Deus. Os 2 homens, o texto começa assim, ó: vendo os pretores que a esperança do lucro era perdida,
mandou prender Paulo e Silas na prisão. Eles só mandaram prender Paulo e Silas porque eles perderam o dinheiro deles. Com certeza a igreja em Éfeso, a Diana, né? A adoração à deusa Diana em Éfeso, perdia fiéis, perdia renda, com aqueles que se convertiam na igreja verdadeira, na igreja do Senhor naquela cidade. Isso gerou perseguição, isso gerou tribulação. E o que os irmãos faziam? Suportavam com perseverança as tribulações. Aprenda uma coisa: você é igreja, amém? Então você vai ser perseguido. Você quer viver só no mar de rosas? Você quer viver com as coisas dando só certo? Você quer que o dinheiro apareça na sua conta sem mais nem menos, sem ter que trabalhar? Ou sem ter direito àquilo? Você quer o que, irmãos? Você está querendo que tudo, que o diabo não se levante em nada? Ei, acorda, você é igreja. A partir do momento que você recebeu o título de igreja, você já tem um perseguidor instituído, o diabo. Se ninguém te perseguir, se tudo der certo para você, mesmo assim ainda terá o diabo para te alfinetar e tentar te atrapalhar, porque o nome dele significa perseguidor. Então nós temos um perseguidor por natureza, o inimigo. E com tribulações, nós não podemos orar de forma errada. Ó Senhor, me livra das tribulações. Isso não vai acontecer. Senhor, me fortalece nas tribulações. Me ajuda a vencer essa enfermidade. Me ajuda a superar esse problema financeiro. Me ajuda a resolver esse problema conjugal, esse problema com os meus filhos. É um elogio de Deus a essa igreja suportar as duras provas. Essa igreja sofria e parece que até então eles não tinham alento nenhum, até que Deus manda a carta e no capítulo 2, no versículo 3 de Apocalipse, o Senhor fala: isso é bom, vocês suportam as grandes doutrinas, as duras provas. Ei, Deus está vendo a sua dor. Deus está vendo a sua angústia, porque Ele passeia no meio da igreja. Suporta, aguenta, faz como essa igreja aí no versículo 3, tens perseverança e suportastes provas por amor do meu nome, não te deixastes esmurecer. Se fosse no nosso contexto, a gente falaria assim: a igreja de Éfeso não deixou a peteca cair. É isso aí, meu irmão. Eu sei que está difícil, mas não esmureça não. Nós não podemos entregar os pontos, nós precisamos continuar lutando. Precisamos continuar batalhando. Precisamos continuar firmes. Precisamos continuar acreditando, sempre. Em nome de Jesus. Versículo de número 4. Tenho, porém, contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. O Senhor se identificou, falou quem Ele era, né? Fez um carinho, e agora vai vir o tapa. É igual matar porco. Você já viu matar porco? O porco você mata com a facada no coração, né? Para o porco não gritar tanto, ela tem que ser certeira. Aí o camarada pega o porco, vai lá e faz um carinho assim, perto do subaco dele, aí o porco vai, o porco faz assim, o camarada, acabou o porco, né? É mais ou menos o que Deus está fazendo aqui. Deus fez o carinho, nós suportamos a prova, a gente testa nossos pastores, né? A gente repreende aqueles que são maus, então nós também, né? O Senhor vem agora e abandonaste seu primeiro amor. Embora a igreja de Éfeso tenha coisas que nós devemos copiar, a igreja de Éfeso também tem coisas que nós não devemos fazer. O versículo 4 diz que a crítica de Deus a essa igreja é porque o amor por Cristo não é mais fervoroso. Essa expressão primeiro amor, ela só aparece aqui nesse texto. E eu quero lembrar você que ela é uma expressão de vergonha.
Porque tem muito crente que usa a expressão quero voltar ao primeiro amor com orgulho. A gente olha lá para quando a gente converteu, né? Que a gente era bacana, ia nos evangelismos, né? E a gente quebrava tudo e orava. E aí a gente olha e fala assim, aquela época lá eu orava, né? Aquela época lá eu era bom mesmo, ajudava na igreja. Hoje eu não faço nada. Hoje eu estou desanimado, o trem está errado, a igreja não presta. E a gente fala desse jeito. Ei, essa expressão aqui é uma expressão de vergonha. Quando a igreja de Éfeso escutou assim, vocês abandonaram o primeiro amor, ele, gente, a gente abandonou o primeiro amor, misericórdia. Isso porque, dentro do cristianismo, a cada dia nós precisamos ser melhor. Você entende isso? Quer dizer que hoje você é um crente melhor do que você foi ontem. E você é melhor do que você foi ano passado. E você é melhor do que quando você se converteu. Se hoje você está pior do que quando você se converteu, tem um pecado aí. Alguma coisa está errada, você precisa consertar. Você tem que mudar de vida. Porque o crente, ele, de acordo com Efésios 4, ele vai correndo atrás da varonilidade perfeita, da perfeição, até chegar o dia do Senhor para ele. Entende isso, meu irmão? Eu não posso estar hoje pior do que eu era antes, não, eu tenho que estar melhor. É claro que algumas experiências nós não viveremos mais, porque as épocas são outras. Mas a minha comunhão com Deus hoje, ela tem que ser maior, irmãos, do que quando eu me converti. A minha oração hoje, ela tem que ser melhor. Eu tenho que conhecer Deus mais hoje do que quando eu o conheci há 20 anos atrás. E a crítica a essa igreja é, vocês fizeram isso, vocês estão piores do que quando vocês se converteram. Vocês abandonaram o primeiro amor de vocês. Nós não podemos abandonar as nossas primeiras práticas, porque é assim que o diabo entra na vida de uma pessoa. Aí a pessoa converteu, aí ela larga o mundo, ela larga as coisas mundanas, ela faz um monte de coisa, aí daqui a pouco ela começa a permitir que essas coisas venham voltando para a vida dela. Isso é abandonar o primeiro amor, isso é largar as primeiras práticas. Aquilo que eu aprendi a fazer quando eu converti, não pode ser alterado jamais. Se quando você se converteu, ouvir música secular era pecado, hoje não pode deixar de ser pecado. Se quando você se converteu, beber era pecado, hoje não pode deixar de ser pecado, meu irmão. Se quando você se converteu, você estava na igreja todo dia, hoje você tinha que continuar na igreja todo dia. Se quando você se converteu, você lia a Bíblia todo dia, hoje você tem que estar lendo a Bíblia todo dia. Se quando você se converteu, você orava, dobrava o seu joelho e ficava 1 hora dentro do quarto orando, hoje você precisa continuar fazendo isso. Não abandone as primeiras práticas. A palavra de Deus para Efésios, a crítica é, vocês abandonaram o primeiro amor. Hoje nós vivemos um tempo onde a maioria fez isso. Não adianta eu viver de ilusão. Qual de nós, irmãos, quer continuar vivendo de ilusão? A gente precisa encarar a nossa realidade enquanto igreja e acordar. Senão não rompe. Nós não podemos acreditar, irmãos, que o negócio vai acontecer se as nossas práticas cristãs não estiverem acontecendo primeiro. O louvor flui, não é com a Ana Paula Valadão cantando, é com a glória de Deus em cima desse altar. A pregação flui, não é se o Silas Malafaia estiver aqui em cima, é se o Espírito Santo de Deus estiver aqui com quem estiver nesse púlpito. Eu não posso, irmãos, abandonar as primeiras práticas, entende? Não dá para fazer isso. Nós não podemos ser hoje piores do que nós éramos quando nos convertemos.
Versículo de número 5, tem remédio, graças a Deus. Lembra-te, pois, de onde caístes, arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o seu candeeiro, caso não te arrependas. Quando aparece no original grego essa palavra arrepender aqui, Deus está falando para a igreja assim: mude a atitude e o pensamento. Mude a atitude e o pensamento. Precisava haver uma transformação, um querer. Olha, vocês abandonaram as primeiras obras, tem um remédio, arrependa-se. O que Deus espera de cada um de nós é arrependimento. Gosto muito da história de Davi, e esse é um dos motivos. Davi compreendeu que Deus não queria sacrifícios e holocaustos. Deus queria um coração quebrantado e compungido, arrependido. Tomara que não, que essa palavra não seja para ninguém aqui nessa noite. Tomara que não seja para ninguém. Mas se tem alguma coisa errada, arrependa-te enquanto é tempo. Muda. Deus está aqui, Ele quer te abençoar. Ele quer te encher, Ele quer te usar, Ele quer fazer na sua vida e através da sua vida. Amém? Arrepende. Pede perdão pelos dias sem oração. Pede perdão pelos anos sem leitura bíblica. Pede perdão por nunca ter jejuado, meu irmão. Pede perdão por não estar pagando o preço. Pede perdão por estar envolvido com o mundo e dado para Deus o tempo que sobra. Pede perdão, arrependa-se. Mude o seu pensamento, mude o seu coração. Volta para Deus, ainda tem um remédio. Deus fala assim: arrepende e volta às primeiras obras, se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependa. Mover o candeeiro é complicado, sabe por quê? Deus está provando, mostrando para eles aqui, que uma igreja pode continuar existindo, quando o candeeiro é movido. Presta atenção, uma igreja pode continuar existindo, quando o candeeiro é movido. Só que com uma grande diferença. Para Deus ela não faz diferença mais. Se Deus não estiver nessa igreja, ela até pode continuar existindo. Para quê? Sem os seus propósitos, sem os seus objetivos de ser igreja, de adorar a Deus, de pregar o evangelho, de proclamar a palavra. Por isso que é necessário o arrependimento, para não cairmos no mesmo erro dos escribas e fariseus da época de Jesus, que são chamados de sepulcros caiados. Sabe por que Jesus usa essa expressão, sepulcro caiado? Só rico tinha os seus sepulcros revestidos com cal. Cal para nós hoje não presta para passar na parede mais, né? Mas naquela época era tecnologia de ponta. Só rico pintava de cal seus sepulcros. Era o que tinha de top de linha na época, era o cal para passar nos túmulos. E aí você chegava no cemitério, tinha lá aquele túmulo bonito, revestido de cal. Nos nossos dias hoje, revestidos de mármore, né? Mas lá dentro tem o quê? Podridão, carniça, morte, nada que presta. Não deixe o Senhor mover o seu candeeiro. Do que vai adiantar você continuar servindo a Deus sem a presença de Deus na sua vida? Não deixa Deus sair para fora de você, meu irmão. Senão a gente vai ficar vazio. Senão nós vamos continuar vazios. Arrepende. Ouça o conselho de Deus à igreja a Éfeso. Ouça Atos ao conselho de Deus a Éfeso. Não deixe o Senhor mover o seu candeeiro. Arrepende.
Volta às primeiras obras. Volta a orar, volta a jejuar, volta a consagrar, volta a dedicar, arrepende do pecado, volta. Ele não pode mover o candeeiro, senão vai ficar feio o negócio, irmãos. Você já viu aquela expressão, com Deus está difícil, sem Deus é pior? É isso aí. Não deixe isso acontecer com a sua vida, em nome de Jesus. Se Deus retirar a glória, se Deus retirar a bênção dEle, de sobre a sua vida, você está perdido. Não troque a presença de Deus por uma noite de prazer, por uma garrafa de bebida, por uma prática mundana. Não faça isso, senão Ele remove o candeeiro. Não esmoreça, não desanima, não se acovarde, volta às primeiras obras. Versículo 6, já estamos terminando. Tens contudo a teu favor, que odeia a obra dos nicolaítas, as quais também eu odeio. O Senhor se apresentou, fez um carinho, bateu e agora soprou, né? Tem mais uma coisa a favor de vocês, qual? Vocês odeiam os nicolaítas. Nicolau é um dos diáconos escolhidos em Atos 2, em Atos 1, perdão, na escolha dos 7 primeiros diáconos da igreja. Ele permite que o laicismo, o sincretismo religioso, é a palavrinha que nós usamos na pós-modernidade, né? O sincretismo religioso entra dentro da igreja. E aí a igreja agora implantada por Paulo, odeia isso, e Deus também odeia. Eu já vi várias vezes, né? Um pastor e um padre celebrando um casamento dentro de uma igreja católica. Isso é lindo. Isso é muito bonito, irmãos. Bacana, né? Gente, o padre aceitou fazer um casamento com o pastor. Isso é bacana demais. Isso é muito lindo. Isso é quase o sinônimo da perfeição aos nossos olhos. Super bacana. A gente considera isso o ápice da nossa união. Um padre e um pastor fazendo um casamento. Você não sabe se está concordando com a luz, se está concordando com as trevas. Isso provavelmente é porque um do casal é crente e o outro é ímpio. Não devia nem estar casando de acordo com Paulo, e a gente está lá batendo palma para não contrariar, a gente vai pôr um padre e um católico para agradar os dois. Isso é lindo, mas é abominável diante de Deus. Super bacana um pastor conseguir pregar dentro da igreja católica com o padre sentado no banco. Maravilha, lindo aos olhos humanos, porque diante de Deus isso é abominação. Sabe o que é isso? Chama prática nicolaíta. Deus odeia e a igreja de Éfeso odeia também. Então, irmãos, eu tenho que tomar cuidado, porque daqui a pouco eu estou aceitando tudo dentro da minha casa. Daqui a pouco eu estou aceitando tudo por conta da minha família. E daqui a pouco a minha fé está fria. Daqui a pouco a minha fé foi embora. Daqui a pouco eu estou vazio. E estou jogando a culpa na igreja, no pastor, no fulano de tal, no irmão que senta do meu lado. Estou jogando a culpa em todo mundo. E não consigo perceber como que as coisas entraram na minha vida, na minha casa, na minha família. Essa igreja tem isso de bom. Ela rejeita os nicolaítas. A gente precisa voltar a ter postura. Amém? A gente precisa voltar a ter postura. Ou estou indo na sua casa, posso beber lá? Ou me desculpa, não vai ter jeito. Mãe, eu moro com você aqui e a senhora vai na igreja lá, mas eu adoro a Nossa Senhora. Vou pôr uma Nossa Senhora aqui na sala, pode? Não. A casa que é minha, eu paguei o financiamento, eu pago o aluguel, na minha casa não. Precisa voltar a ter postura, irmãos. Pode, não tem problema não, claro. Misericórdia, irmãos. E vai aceitando tudo. Tem um pastor amigo meu que pastoreou em Santa Catarina, e ele contava que um dos maiores desafios da igreja lá é porque os jovens que namoravam lá levavam as namoradas para passar a noite em casa. Aí chegava lá, filha do irmão, filha da irmã, com o namoradinho em casa, mãe, vai dormir lá no meu quarto comigo. Que bom,
Pelo menos eu sei onde é que você está, pode ir. Graças a Deus isso ainda não chegou em Minas, né? Tomara que nunca chegue, né? É misericórdia, irmãos. Daqui a pouco você está lá na sua casa e os amigos do trabalho vão lá para sua casa e está cantando lá que é festa no AP e cervejada. E você fala, não tem problema não. Esse é nicolaíta, irmão. A gente precisa voltar a ter uma postura, porque essa igreja de Éfeso é reconhecida porque tem a postura. Vocês odeiam, isso é bom, e eu também odeio, ainda bem. Versículo de número 7, para a gente poder encerrar a carta de hoje. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Irmãos, a Bíblia ela é única. Eu às vezes uso algumas comparações com os irmãos na escola dominical, até em pregações à noite mesmo, em estudos bíblicos, né? Não há na Bíblia uma diferença de quem fala, porque a Bíblia ela é única. A autoridade da Bíblia é uma só. Não existe partes na Bíblia que tem mais autoridade que outras. Amém? É só uma comparação para você ter um exemplo, uma referência. Meu irmão, quem está falando aqui não é Paulo, não é Pedro, não é João. Quem está falando aqui é Jesus. Você entende isso? Essa frase vai se repetir às 7 igrejas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É Jesus que está falando isso aqui, irmãos. Eu não inventei moda para você. Você pode até achar ruim com o que eu falei aqui, mas eu li o que está no texto e te expliquei o significado de palavras. O que é nicolaíta? Era quem acreditava desse jeito. Quem está falando aqui é Jesus, não é apóstolo, discípulo, nem pastor, não. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Deus te deu um par de ouvidos, e você escolhe, ser o crente pá ou o crente inchada. Você conhece o crente pá e o crente inchada? O crente pá é aquele que tudo que ele escuta ele joga para o outro. Ó, isso aqui foi para o Marcos. Isso aqui foi para o Júlio. A gente precisa ser crente inchada. Isso aí foi para mim. Isso aqui foi para mim também, né? Então, irmãos, você está precisando de ser crente inchada. Quem tem ouvidos, ouça, porque Deus não vai te forçar a nada. Tudo que Deus pode fazer por você é colocar alguém para falar. Tomar atitude é com você, meu irmão. Dar ouvidos é com você. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Isso quer dizer 2 coisas. A primeira delas, quem consegue praticar o que foi escrito nessa carta, quem consegue corrigir os erros que foram mencionados por essa carta, quem consegue praticar o que está escrito que tem que ser praticado por essa carta, vai morar na Nova Jerusalém e vai comer da árvore da vida que fica no centro da cidade junto com o Senhor. Em segundo lugar, o texto está dizendo que quem ouve, quem pratica, quem conseguir obedecer, quem conseguir consertar os erros que aqui foram descritos, continuarão com a sua salvação assegurada. Isso é se alimentar da árvore, isso é como se fosse para nós um alimento. Olha, para a gente finalizar, todas as vezes que você suporta uma grande prova, uma tempestade, você está se agarrando à sua salvação, você está alimentando ela. Todas as vezes que você rejeita um falso ensino, você está se apegando à sua salvação. Todas as vezes que você rejeita o ensinamento errado, você está, uma doutrina errada, um nicolaísmo, você está se agarrando à sua salvação. Isso é o direito de comer da árvore da vida. É quando nós estamos assegurando o nosso direito de salvação. Sabe por quê? Quem não é salvo não consegue fazer isso. Ele vai ficar pelo meio do caminho. Mas aquele que é salvo, ele se agarra a isso todos os dias. Então, meu irmão,
a carta termina como todas vão terminar, como a promessa. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Amém. Amém. Se coloque de pé, vamos orar. Aleluia. Irmãos, e que a nossa oração hoje seja para que nós possamos conseguir praticar essas características, né, que aqui foram mencionadas. E eu falo para você o que eu falei no começo dessa mensagem. Quando nós falamos igreja, Éfeso, eu não estou falando Atos, eu não estou falando Éfeso, eu não estou falando Assembleia, eu não estou falando Quadrangular, eu estou falando Tiago, Juliano, Luana, Joaquina. Amém? É cada um de nós, isso é individual. Eu não olho para isso esperando que outros cumpram isso, não. Eu cumpro isso. Eu não olho para isso aí esperando as outras pessoas da igreja fazerem, não. Eu faço isso. Se nós criarmos essa identidade, nós vamos conseguir ser a igreja que Deus espera que sejamos. Deus, a nossa oração é para que o Teu Espírito que passeia no meio dessa igreja, Pai, continue nos exortando, nos alertando, relacionado àquilo que está errado, para que nós possamos consertar. A nossa oração, Deus, é para que aquilo que nós temos de bom possa ser também apontado a nós como alento. A nossa oração, Deus, é para que o Senhor nos ajude a Te servir, como o Senhor espera ser servido pela Sua igreja. Em nome de Jesus, Deus, sabemos que não é fácil. Em nome de Jesus, ó Pai, sabemos que as coisas estão complicadas, que o tempo está difícil, mas sabemos que é o Teu Espírito, que é a Tua presença, que é a Tua glória, que dia após dia, Deus, continua agindo a nosso favor, continua nos sustentando, nos mantendo de pé na Tua presença. Eu oro, Deus, para que o Senhor permita com que cada um de nós aqui possamos nos alimentar da árvore da vida que está no centro da cidade, no centro do paraíso. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor mais uma vez, meu irmão? Aleluia. Glória a Deus. Se assente só por mais um momento. Quero dar uns rápidos avisos aqui. Queria lembrar os irmãos que amanhã nós temos oração aqui na igreja às 19 horas. Vem orar junto com a gente. Amém? Terça-feira temos culto de estudo bíblico, não é? Às 19 horas, por transmissão ao vivo. Acompanhe lá. Nos ajude compartilhando. A gente está fazendo isso para poupar você de sair de sua casa e ter que estar aqui na igreja. Você pode fazer isso da sua casa. Então, liga o seu celular na hora lá, ouça o estudo bíblico, em nome de Jesus. Quinta-feira tem culto da vitória, às 19h30. Venha participar do culto da vitória. Domingo tem escola bíblica dominical, às 8h30 da manhã. E o nosso culto de louvor e adoração às 19 horas, que é esse que nós estamos aqui. Crie o hábito de pregar o evangelho para alguém, convide alguém para estar aqui junto com você. Amém? Nós estamos fazendo uma camisa, né? Que a princípio seria para as mulheres, a pedido de alguns homens nós vamos fazer para homens também. Vamos mudar a escrita atrás, né? Para as camisas que for de homens, para homens. Se você pediu a sua camisa, só confirma o tamanho lá com a Edileia. Eu digo confirmar o tamanho porque ela está com os tamanhos ali. E aí talvez a gente fique na dúvida, né? Aí eu olho para minha barriguinha assim e penso assim, é P, né? E aí na hora que eu vi está P, fica aqui. Oh, meu Deus, não é P não, Edileia, é G. Não é o caso de nenhum de nós, né? Mas vai que isso acontece, né? Então, tem os tamanhos lá, confirma seu tamanho, para a gente poder estar resolvendo aí isso o mais rápido possível. Outra coisa que eu queria ver com os irmãos é o seguinte, estava precisando montar uma escalazinha para a gente melhorar a limpeza da igreja. Então, você pode me ajudar limpando a igreja, já tem algumas irmãs que limpam, né? Para a gente poder não estar sobrecarregando uma pessoa só, apenas 2 pessoas, para estar podendo fazer isso de forma mais maleável. Até por conta dessa pandemia, irmãos, que ainda não acabou, a gente está voltando a uma naturalidade, mas é importante a gente saber que pessoas continuam morrendo, que você precisa continuar usando máscara,
Amém? Que você precisa continuar tomando cuidado, que a igreja precisa continuar tomando os seus cuidados. Então assim, não queira ter isso dentro da sua casa, não queira ter isso nos seus filhos, não queira ter que ficar caçando um médico, porque seu filho está com alguma complicação relacionada a isso. Então, principalmente por conta dessa pandemia, para a gente poder limpar a igreja talvez mais vezes também, se você puder me ajudar, me chama no WhatsApp, ou me procura, para a gente poder estar fazendo aí uma escalazinha entre as pessoas que limpam. Amém? Amém? Então eu queria poder contar com os irmãos, para a gente poder prosseguir aí, seguir em frente, ter certeza que Deus vai nos abençoar, em nome de Jesus. Se coloque de pé, vamos orar. Deus, nós agradecemos ao Senhor por estarmos reunidos aqui nessa noite. Obrigado pela vida dos irmãos que aqui estiveram. Obrigado pela vida daqueles que nos acompanharam de suas casas, de seu lar. Que o Senhor Deus esteja abençoando, abrindo as portas. Que o Senhor, ó Pai, esteja movendo. Que o Senhor esteja agindo sobre a vida de cada um, Pai. A nossa esperança é que nós estejamos saindo daqui com a Tua glória, com o Teu poder, com a Tua presença, Pai. Em nome de Jesus. Deus nos dê uma semana abençoada, uma semana de vitória sobre a vida de cada um dos irmãos, em nome de Jesus. Meu irmão, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça sobre ti o teu rosto e tenha misericórdia de ti. Que sobre ti o Senhor levante o rosto dele e te dê a paz. Em nome de Jesus. Cumprimente o seu irmão da esquerda, da direita, com a graça e a paz do Senhor. Desejo para ele aí uma semana abençoada, uma semana de vitória.